Olá, talentosas! Vim gravar uma customização com vocês praticamente em tempo real, começando aqui de uma forma diferente. E a blusa que eu vou customizar é essa aqui que eu estou usando, já vou mostrar mais dela pra vocês. Eu já tenho ela há um tempo, comprei ela em um bazar, na verdade em um brechó, que tava com precinho de bazar, sabe, as peças. E eu gostei muito do tecido, eu gostei dessas ondinhas, tá vendo? É uma textura que tem no tecido. A parte da barra aqui é bem legal, que ela tem tipo umas ondulaçãozinhas, tá vendo? Então é bem legal. E aí eu queria muito customizar essa blusa já faz um tempo, mas eu não sabia muito bem o que fazer com ela. Mas eu estava olhando agora há pouco aqui alguns sites, sabe? E eu vi uma inspiração de uma blusinha em um desses sites de roupas que eu achei bem legal, gostei bem da proposta. Vou deixar a inspiração aqui para vocês verem. E aí, bora customizar essa blusona aqui gigante, ó. Aí uma dica que eu dou pra vocês é toda vez quando você vai comprar uma peça pra customizar, sempre compre peças assim que sejam bem grandes. Pra gente conseguir aproveitar bastante, né, ter o próprio tecido aqui, quando eu cortar o tecido vai sobrar tecido pra mim fazer os acabamentos. Então eu consigo fazer tudo basicamente usando, né, só o tecido aqui da peça que eu já tenho, que é no caso essa blusona aqui. Então chega de papo e bora lá customizar! Então, nós vamos começar dobrando a blusa bem certinho ao meio. E aí, a gente vai pegar uma de molde. É importante que seja uma que você goste, que não fique colado no seu corpo, mas que te vista bem. E a gente vai arrumar a cava dela dessa forma, para que fique bem certinha. E aí, eu vou deixar a minha com o pescoço V. Dobra bem certinho o ombro, deixa bem arrumadinho aí, para ficar bem certinho. E aí, vocês podem ver que eu também coloquei ela na base, porque eu vou já aproveitar essa parte da base, que eu acho bem fofinha, bem romântica. E aí, eu vou cortando, deixando 2 centímetros. Na cava não precisa deixar tanta sobra, deixa só 1 centímetro. E aí, na parte do ombro, eu vou subir um pouquinho mais, porque eu tô cortando frente e costas junto. E aí, na hora que eu vou fazer, primeiro eu vou cortar assim maior, porque eu tô cortando as costas também. Se eu cortar V, vai ficar V nas costas também. E nas costas eu quero que o pescoço fique alto e que fique redondinho. Então, as costas já tá pronta. A gente pega agora só a parte da frente, dobra bem certinho, assim como eu tô mostrando. E aí, você pode pegar e cortar 1 centímetro aí da parte do ombro, porque o ombro tem menos caimento na frente. E aí, agora, para fazer o pescoço V, eu vou pegar aqui a nossa fita métrica com sabonete, nosso aliado maravilhoso. E vou pegar e vou cortar em V aí, ó. Sabonete vem bastante a calhar, se você não tem giz, ele é perfeito para isso. E aí eu cortei, ficou só esse pedacinho aí, que era do detalhe da blusa. E aí eu vim com o desmanchador, né, com o abridor de casas. E aí eu tirei, o tecido ficou intacto. Era só uma parte costuradinha mesmo. E é assim que ficou a nossa frente. Agora a gente vai pegar a parte das costas aí, ó, ficou um pouquinho torta a costura não. Na hora que eu fui cortar ficou um pouquinho torto, eu arrumo. E aí eu vou pegar a frente e as costas e vou unir aí o ombro com o ombro, vou colocar alfinete e depois eu vou passar na máquina de costura e já fazer o acabamento também na overlock. Se você não tiver, você pode fazer o zigue-zague da máquina ou você também pode fazer em pontos à mão. E aí agora, gente, eu vou pegar o tecido novamente, né, o restante da blusa que sobrou. E aí na parte da manga, eu vou cortar a manga fora, vou pegar bem na costura que tem. E aí eu vou cortando, ó, bem rente, tá vendo? Eu vou tirar essa manga fora. E aí está uma, vou fazer a mesma coisa com a outra, e aí tá as duas. E aí eu já fechei a lateral também, já passei o zigue-zague, não tem segredo, já mostrei várias vezes pra vocês aqui, né? Só unir lateral com lateral e passar a costura. E aí agora a manga, eu cortei e eu não tirei nada dela, vocês podem ver que ela vai ficar bem maior, ó.
Eu vou colocando dessa forma para me ter noção de quanto que vai sobrar lá em cima. E eu fiz todo o processo, sobrou todo esse pedaço aí. Então, eu vou pegar o sabonete, vou marcar bonitinho aí o tanto que sobrou. E aí, eu vou marcar do outro lado dessa forma também. Seguro bem em cima com a unha e passo o sabonete. Aí, marca exatamente, bem certinho. E aí, eu vou abrir a manga. E eu sei que esse tanto aí do sabonete é o tanto que eu vou precisar franzir, porque eu quero que fique meio bufante, sabe? Se você não quiser, você pode tirar essa parte de fora também. Você pode fazer o ajuste ali na parte da costura abaixo. Mas eu vou franzir para ficar bem bonitinha, bem romântica. Passei o ponto mais largo da máquina. E eu dei retrocesso só no começo, no outro eu não dei. Eu vou pegar uma das linhas, né? São duas linhas que ficam, vou escolher uma. E aí eu vou puxando e olha só o efeito que vai dando, franzindo tudo. Eu vou puxar bem. E aí depois é só amarrar para que não saia esse franzido. E aí agora eu vou pegar a blusa ao lado avesso, a gente vai deixar do lado avesso e a manga com o lado direito, tá? Aí eu vou pegar a manga e vou colocar por dentro da cava da blusa, olha. A blusa tá no avesso e a manga tá no direito, porque aí as costuras casam certinho. E aí eu vou pegar e vou colocar costura com costura, né, que é debaixo do braço, com a parte lateral da blusa. E eu vou alfinetando tudo pra ficar bem certinho, pra depois a gente pegar e passar na máquina. Agora é só passar uma costura e aí, quando a gente termina, ó, puxa a blusa, a manga, né, na verdade. E eu vou puxar pra vocês verem. Eu fiz só um lado por enquanto pra vocês verem como vai ficar. E olha só que linda que ficou, gente. Olha que detalhe incrível. Ai, eu tô apaixonada por essa blusa. Ficou muito, muito fofinha. Eu amei o resultado. Fazer a mesma coisa do outro lado. E aí está as duas partes. Ela tá meio manchadinha porque tava guardado, mas aí depois eu lavei e saiu tudo. Ficou perfeito. Eu vesti, marquei aonde que eu queria a manga. E eu marquei só de um lado. E aí depois eu coloquei as duas junto, assim, dessa forma. Arrumei bem, né, manga com manga. E eu catei a fita métrica, passei a reta aí pra ficar bem certinho, pra não cortar nada torto. E aí eu cortei as mangas, eu primeiro cortei a de cima e depois cortei a de baixo, pra que não ficasse muito volume na tesoura e pra que cortasse certinho, sabe? Pra não ficar mastigando o tecido, pra não correr o risco de estragar o tecido nem nada do tipo. Então eu cortei uma de cada vez. E assim que ficou. Agora eu vou marcar 2 centímetros, que é os 2 centímetros que eu vou usar para fazer a barra dela. Então, eu marquei aí os 2 centímetros. E acima desses 2 centímetros, eu marquei 4 centímetros, que vai ser onde que eu vou colocar um elástico para deixar essa manga mais fofinha, mais romântica. Isso é opcional, se você não quiser, você também pode fazer um punho nela, ou você pode só fazer a barra normal, mas eu quis fazer esse efeito. E aí eu peguei o elástico, eu tenho um rolo, mas você consegue comprar alguns centímetros aí em casa de aviamento. E eu vou tirar a medida dessa parte de cima do meu braço, que fica acima do cotovelo. E eu vou pegar a fita métrica e vou colocar, ó, em torno. E deu 27 centímetros mais folgadinho, para não ficar apertado, para não ficar machucando o braço, né, importante. E aí eu pego a minha fita, o meu elástico, na verdade, posiciono aí para dar os 27 centímetros. Eu corto com 28, porque tem que ter 1 centímetro para poder fazer, para poder ter a margem de costura, né? E aí depois eu corto ele fininho, porque eu não quero que seja muito grosso esse elástico, eu quero que seja só um detalhe fininho, que fique bem fofinho. Então eu cortei um pedacinho, ó. Eu gosto desse elástico que tem essas linhas assim, ó,
porque elas não desfiam. Tem uns elásticos que desfia na parte de cima e fica muito ruim, então eu gosto muito desse elástico. E aí eu pego e coloco ele em cima e do restante do elástico que sobrou pra cortar para os dois ficarem do mesmo tamanho, tá? É uma espessura super fininha, ficou tipo metade de um dedo praticamente. Eu cortei no olho mesmo. E aí com toda essa, com essa linha feita, eu vou poder marcar o elástico bem certinho. E para marcar não tem segredo. Você vai pegar e colocar um alfinete, ó, você junta essa parte que a gente fez uma costurinha para fechar o elástico. Depois você pega e junta a parte do alfinete com a parte da costura e você marca as laterais. Não tem segredo, só você fazer do jeito que eu mostrei aí na imagem, que você vai conseguir fazer certinho, bonitinho. E aí a gente vai fazer o mesmo processo na blusa também, fazer dessa mesma forma. E olha só, gente, aqueles 4 centímetros que eu marquei, eu deveria ter marcado dentro da blusa, porque é tudo ao lado avesso que a gente vai fazer. E como eu não tinha feito, eu tive que refazer de novo, então fica a dica. E aí depois é só vocês pegarem a parte que vocês marcou da blusa, com um alfinete, igual a gente fez com elástico, e aí você vai marcando, ó, você vai pegando a parte que você marcou no alfinete e marcando na blusa. E aí você tira o alfinete que você tinha posto na blusa, ó, não tem segredo. Você vai pegar e vai marcando, onde você marcou os pedaços do alfinete, do elástico e os pedaços da blusa, para que esse elástico fique bem distribuído aí. E aí eu vou fazer já a barrinha. E também vou costurar o elástico, puxando e costurando bem em cima dessa linha aí que a gente marcou. Ó, fica bem certinho, não tem segredo. Eu vou fazer zigue-zague, mas você pode fazer na costura reta também, se você quiser. E agora, para fazer a parte do pescoço, para fazer o acabamento, eu vou pegar o restante do tecido da blusa, a parte do ombro, vou dobrar ao meio bem certinho. Eu vou fazer um revel. E aí eu vou posicionar a parte de cima aí, ó, da gola. Vou posicionar bem certinho. E eu vou cortar, contornando aí, para que fique o revel bem certinho. E seria interessante cortar essa parte, né, em uma parte que fosse o meio da costura, sabe? Que a costura aí dessa parte da frente do decote V ficasse bem certinho, já não precisasse fazer uma costura. Mas como aqui é retalho, né, gente, a gente se vira nos 30. Então tá vendo, ó, vou ter que abrir essa lateral, poderia ter feito o pescoço V virado pra cá, já pra não precisar fazer mais uma costura. Mas como é retalho e não ia dar certo, ia ficar faltando pedaços, eu fiz dessa forma. Então eu vou costurar aí onde que eu tô colocando alfinete, que foi onde que a gente cortou a blusa. E a outra parte eu abri. E eu vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. Vou cortar bem certinho. E aí eu vou ter que costurar essa parte da frente aí, ó. Tá do alfinete marcado. E aí eu vou pegar e vou unir ombro com ombro dessa parte do revel e vou passar uma costura. Vai ficar dessa forma, ó, fica igualzinho o pescoço. E aí eu vou pegar a blusa, do lado direito mesmo da blusa. Vou pegar o revel virado ao avesso. Vou posicionar em cima da blusa dessa forma. Vou abrir a costura pra ficar bem certinho. Vou posicionar aí a parte V com parte V bem certinho, pra na hora que a gente for costurar ficar bem bonitinho, bem certinho. E aí eu vou alfinetando tudo pra ficar bem legal. Bastante cuidado, tá, gente? E aí depois é só passar uma costura aí certinho. Na hora do Vzinho a gente abre o pezinho da máquina e aí passa a costura pra ficar bem certinho. E faz esses picotes aí que eu mostrei pra vocês, que é pra poder, quando a gente colocar o revel pra dentro, ficar bem certinho, sabe? Pro acabamento ficar impecável. E olha só como fica bem bonitinho. E aí nessa parte eu ainda vou fazer uma costura pra segurar ainda mais o revel por dentro, tá?
Não tem segredo, é uma costura que a gente vai fazer bem na bordinha, praticamente. Para isso eu vou virar a blusa ao avesso. E aí, na parte aqui do revel, ó, na parte de dentro, tá? E na parte de fora não vai aparecer nenhuma costura. Eu vou pegar e vou unir a costura que a gente fez, aqueles picote, junto com a parte do revel, que é essa partezinha solta. Eu vou colocar os alfinetes pra segurar bem certinho, pra me costurar bem certinho. E vou fazer essa costura aí dentro, pra que esse pano não fique saindo pra fora, não fique caindo pra fora toda hora. E aí é só passar uma costura bem rente. E olha só como vai ficar, gente. Fica bem certinho, bem bonitinho. O pescoço V fica bem certinho. E a costura fica só pelo lado de dentro, a parte de fora fica bem certinha. E aí, na parte do ombro, eu fiz uma costura também, ó, pra não ficar solto. Eu gosto de fazer uma costurinha bem em cima dessa outra costura, fazer um pesponto, na verdade. Eu coloco o alfinete pra ficar bem certinho. E aí, eu faço essa costura aí, bem bonitinha, pra ficar ainda mais preso. Eu gosto muito de fazer essa costura no ombro. Não tem segredo, só passar reto na máquina também, dos dois lados. E praticamente, ó, nossa blusa já está pronta. Olha só que fofinha que ficou, eu amei o resultado.